Olá, eu espero que todos estejam bem, tenham feito todas as atividades. Como eu falei já no SIGA, 5 atividades equivalem a uma nota, portanto, a nossa primeira avaliação será resultado da produção das 5 atividades, certo? Pois bem, continuando, portanto, esses conceitos básicos, hoje nós veremos poder político. E quando a gente fala em poder político, e essa é uma construção na evolução do pensamento político, nós vamos nos referir, a partir de um determinado período, ao poder do Estado e, precisamente, para compreender melhor a nossa conjuntura e as relações na contemporaneidade, estamos falando do Estado democrático de direito, né, no Brasil, o poder do Estado, portanto, moderno, capitalista. Então, nesse processo de evolução do pensamento político, nós teremos aí uma informação extremamente importante, que é o da formação do Estado moderno. Para isso, nós temos duas concepções clássicas, que é a concepção liberal e a concepção marxista, que será objeto dos nossos próximos encontros, né? Como se organiza essa concepção liberal e essa concepção marxista para fazer a leitura do Estado e da relação dele com a sociedade. Nesse momento, é fundamental que a gente compreenda como se exerce esse poder político. E, como já dito, é um poder que se articula a partir da ação do Estado. Então, o Estado tem, portanto, a prerrogativa de exercer este poder. E como o Estado faz isso? Porque só o Estado possui alguns atributos construídos historicamente. E um deles é um poder que tem de organizar toda a sociedade. Somente o Estado tem essa prerrogativa de se sobrepor acima da sociedade. E isso ele faz por uma característica, né, que é exclusiva do Estado, que é a coerção, né? O uso ou a ameaça de uso, como está no texto, dessa coerção, dessa força coercitiva. Num dado momento histórico, a gente já vai ver no próximo encontro, quando formos falar do pensamento liberal, num dado momento histórico, né, os interesses individuais eles são colocados de lado e há um chamamento a uma força maior, que é do Estado, para organizar os interesses coletivos. É como os interesses individuais, né, eles cedessem espaço, eles abrissem mão de uma certa fatia de poder individual particular em detrimento do todo, né, dando origem, portanto, a um grande pacto, a um grande consenso, né, social, para que o Estado pudesse, então, cuidar de todos. E para isso, né, o Estado teria, portanto, essa força de se sobrepor aos vários interesses particulares. E isso ele faz com o uso, né, desse poder de coerção. Somente o Estado tem esse poder de coerção legitimado. E aí eu digo, o poder de coerção, né, portanto, ou de ameaça de força e de ameaça de força, ele se constitui como uma condição necessária que o Estado tem. Mas por si só, isso não é suficiente, né? A gente se submete à vontade do Estado, o que o Estado manda a gente fazer, nós fazemos, e só fazemos sem questionar, porque o Estado possui o que a gente chama de legitimidade. E, ao mesmo tempo, o Estado tem esse monopólio do uso dessa ameaça ou dessa força sem ninguém questionar. Então, vamos ver de onde vem esse monopólio. Ora,
exatamente na perspectiva liberal, vem dessa possibilidade de que nós abrimos, num dado momento histórico, mãos desses interesses particulares para que esse ente maior pudesse zelar por todos nós, pudesse garantir e pudesse nos proteger, né? Então, essa proteção, né, de todos para todos é uma prerrogativa apenas do Estado. É por isso que a gente diz que esse poder de força coercitiva é o monopólio do Estado. Mas um poder de força coercitiva aceita por todos, ainda que a gente não goste, ainda que a gente reclame, questione, né? Mas nós somos obrigados a fazer. E somos obrigados a fazer no Estado de Direito por força da lei, por força do direito, né? A lei determina o que é e o que não é consensuado socialmente para ser um comportamento de toda a sociedade. Então, por esse poder de monopólio do Estado, nós somos obrigados a nos comportar na sociedade conforme determinados ditames que são aceitos, né, por toda a sociedade, portanto, que são aceitos socialmente. E essa aceitação social, ela parte do que é colocado no texto da legitimidade, né? Então, essa legitimidade é que faz com que o Estado possa fazer certas ações, né? Que o Estado possa, inclusive, ameaçar ou fazer o uso da força e as pessoas aceitem, né, com naturalidade, ainda que questionando. Essa legitimidade, inclusive, contemporaneamente, me enrolei todo, né? Ela é tida, inclusive, associada à questão da governabilidade, né? Resulta, de uma certa forma, do nível de aceitação que o Estado tem perante a sociedade. Então, as pessoas legitimam essa ação do Estado para que o Estado possa exercer a sua função em favor de todos. Pois bem, esse monopólio e essa legitimidade, sendo, portanto, uma condição, e é uma condição fundamental para que o Estado possa trabalhar para o conjunto da sociedade, faz com que o Estado cotidianamente exerça o seu poder, né? E o exercício desse poder pelo Estado é o que a gente chama e denomina de poder político, certo? Ora, evidentemente, vocês sabem que o Estado é uma grande representação abstrata, né? Ele é um ente, portanto, que se constitui a partir de algumas bases, né? No campo do direito, a gente diz para que o Estado exista, ele tem que ter um território, né? Ele tem que ter um povo e tem que ter uma soberania, né? Isso se constitui uma nação, isso se constitui um Estado. Mas o Estado, ele se concretiza no cotidiano através de suas ações. E essas ações, elas são resultado de quem governa. É por isso que nós, sistematicamente, no processo democrático representativo, nós participamos de processos eleitorais, de eleições, para escolher o nosso governo, ou os nossos governos, considerando aí, né, os diferentes entes federativos, União, Estado e município. Então, são esses representantes legitimamente escolhidos, eleitos a partir da vontade popular, que vai dar corpo, concretude a este Estado, né? Então, o poder do Estado, ele é exercido, né? O poder político, melhor dizendo, é exercido pelo Estado, mas a gente vai sentir isso concretamente no nosso cotidiano a partir das ações dos diferentes governos. É por isso que a gente diz, os governos passam, mas o Estado permanece. Então, o Estado brasileiro, né, é esse ente maior que de 4 em 4 anos ele tem uma determinada relação com a sociedade a partir
da forma de pensar e agir de quem assume o governo. Aí considerando aí a 3 esferas de poder desse Estado: o executivo, o legislativo e o judiciário, né? Na verdade, o poder é uno, a gente não divide ele, o poder de Estado a gente não divide, mas ele se representa a partir da estrutura desses poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Então, a concretude desse Estado no nosso cotidiano faz com que, né, exerça-se esse poder que é uma prerrogativa, portanto, do Estado, que é o poder político. E para isso, né, nós vamos ter 3 grandes características desse poder, e repito, que a gente percebe cotidianamente a partir dos governos, ou das chamadas ações públicas, ou das políticas públicas, ou mais precisamente, como os agentes públicos concretizam essa ação do Estado. Se a gente pensa do ponto de vista político, como o Estado ele vai proteger e garantir, né, as diferentes relações na sociedade. Aí nós temos 3 grandes características, né, que é o da exclusividade, né, da inclusividade e... Vamos falar primeiro de cada uma delas, né? A exclusividade, a própria categoria, ela já designa o que é, né, o que significa essa exclusividade. E está intimamente associado à questão do monopólio que o Estado tem para a ameaça ou exercício da força. Então, apenas o Estado possui, né, essa exclusividade para determinadas ações, para o exercício desse poder. Portanto, é uma prerrogativa exclusiva do Estado. É exclusivo do Estado o uso de determinadas ações, né, o uso de determinadas prerrogativas para se relacionar com o todo, e esse relacionamento, essas ações, essas prerrogativas, sejam consideradas, portanto, naturais, né? Uma outra característica é o da inclusividade, né? Não é no sentido de que ele vai proporcionar a inclusão social das pessoas. Não, está relacionado à forma como ele numa linguagem popular, ele se mete nas relações sociais, né? É como ele se insere, como ele vai intervir na sociedade, né? Então, a perspectiva é que o Estado intervenha na sociedade, né, para que ela se organize conforme o que é consensuado do ponto de vista macro ou do ponto de vista da sociedade, né? Então, a grande referência, para a gente compreender melhor, é essa discussão de que o Estado intervém na economia, né? Vocês sabem que tem umas pessoas que são contra a intervenção do Estado, portanto, deixar que a economia ela se baseie nas forças naturais de mercado, a não intervenção do Estado na economia, né? Deixa, portanto, o papel de o Estado para ficar apenas cuidando da questão social, e as forças de mercado resolveriam aí as questões relacionadas à oferta e à procura de bens e serviços, né? O Estado ele tem essa prerrogativa, portanto, a partir do poder político, de intervir na vida social, né? Então, nós temos a exclusividade, né, a inclusividade e a universalidade, né? O que seria essa universalidade, né? É a prerrogativa de que ele deva agir, né, através desse monopólio, dessa exclusividade, através dessa intervenção, portanto, dessa ação, sempre na perspectiva de todos, do coletivo. É por isso que, num dado momento histórico, né, esses interesses individuais eles recuam em nome do coletivo, para que o Estado possa agir em nome e para todos. Esse caráter de universalidade, né, para todos, sem distinção, faz com que, portanto, o Estado, do ponto de vista teórico, ele assegure, né, ele exerça esse poder político, favorecendo não só
a questão da legitimidade, ampliar essa legitimidade, mas também assegurar, né, e garantir proteção a todos os cidadãos. No nosso próximo encontro, a gente fala um pouco sobre a perspectiva liberal e a forma de surgimento e de organização do Estado. Até lá!